Olá e bem-vindos! O material que temos hoje, olha, é um prato cheio. É uma carta pessoal, datada de 30 de outubro de 1985, mas assim, esquece qualquer ideia de uma correspondência amigável. Isso aqui é, tipo, uma declaração de guerra ideológica. Totalmente, é uma carta de divórcio doutrinário. Exato, entre duas figuras de um universo muito, muito específico. Miguel Serrano, que é o autor, e Nimrod de Rosário, o destinatário. A nossa missão hoje é mergulhar fundo nessa carta para entender o que causou uma ruptura tão violenta. Sim. A gente vai passar pelas acusações de plágio, pelas brigas filosóficas e por uma visão de mundo conspiratória que é, assim, de cair o queixo. E o que a gente tem aqui é um verdadeiro estudo de caso, né? Um microcosmo de um conflito ideológico que expõe a anatomia de um racha dentro do que se convencionou chamar de hitlerismo esotérico. Aquela corrente mística do pós-guerra. Exatamente. Que tentou transformar o nazismo numa espécie de religião oculta, e a carta, assim, ela é um soco no estômago. O Serrano simplesmente vai com os dois pés no peito do Rosário. Ele não alivia nada. Nada. Acusando o cara de trair tudo que eles supostamente defendiam juntos. É muito pesado. A carta já começa com um tom que, olha, ele lembra ao de Rosário que, nos seus domínios, a mentira não é permitida. E ele diz que essa é a diferença essencial entre o ariano, que não mente, e o judeu. A primeira pedrada já vem daí. Exatamente. Ele já estabelece a mentira como o pecado original, e a acusação específica que ele faz é que o de Rosário, em um dos livros dele, colocou na boca de Adolf Hitler discursos enormes com um sabor gnóstico que, segundo o Serrano, ele jamais teria dito. Certo. Para ele, isso é uma heresia imperdoável. E por que essa contaminação gnóstica, digamos assim, é tão grave para ele? Porque, na visão dele, o gnosticismo, com aquela ideia de um mundo mau criado por um Deus menor e a necessidade de escapar dele, tudo isso é parte do grande negócio judaico. Entendi. Então, ele não vê isso como uma liberdade poética de Rosário, mas como uma sabotagem. Ele chega a citar Alfred Rosenberg, um dos ideólogos do nazismo, para martelar esse ponto. A verdade do judeu é a mentira orgânica. Nossa. E essa mentira, para ele, está ligada a uma mistura racial horrível. Então, na cabeça do Serrano, quando de Rosário inventa um discurso para Hitler, ele não está só escrevendo ficção. De jeito nenhum. Ele está usando a principal arma do inimigo. Precisamente. Ele está, por extensão, colaborando com esse inimigo. E isso se conecta a uma outra ideia central da carta, a de que a luta é sincrônica. Sincrônica. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a batalha no mundo físico contra os inimigos externos é um reflexo direto de uma batalha espiritual interna. E vice-versa. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Em uníssono. Para ele, por exemplo, negar o que ele chama de mentira do Holocausto não é só um ato político, é um combate mágico. E não fazer isso é covardia, uma falha espiritual. Entendi. Então, ao mentir sobre Hitler, o de Rosário estaria falhando nos dois campos de batalha ao mesmo tempo. E se a gente pensa que a briga ia ficar só no campo das ideias, dessa guerra mágica, a gente se engana, né? Totalmente. O Serrano desce do plano astral direto pro cartório. Depois de chamar o cara de traidor, ele o acusa de algo bem mais mundano. Plágio. Sim. A carta muda de tom completamente e vira uma lista de supermercado, de supostos roubos intelectuais. E a lista é longa, viu? É. Tipo o quê? O espelho de La Princesa Papin, o conceito de amor, que ele escreve com hífen para significar sem amor, sabe? Num sentido de um amor superior, não humano. Peraí, ele se diz dono de termos como Vril, Lilith, mas esses são conceitos e figuras muito mais antigos que ele. Exato, mas na cabeça dele, foi ele quem deu o sentido correto a esses termos dentro do sistema de pensamento dele. Ah, tá, ele se apropria. Ele se apropria e os reivindica como seus. Mas o mais inacreditável é quando ele acusa o de Rosário de ter copiado até os erros de ortografia do livro dele, El Cordão Dourado. Copiar os erros de ortografia?
Isso é um nível de detalhe que beira o absurdo. O que isso nos diz sobre a mentalidade dele? Parece que é mais sobre o ego ferido do que sobre a pureza da doutrina, talvez. Com certeza. O que eu acho incrível aqui é a escala da ofensa para ele. Não é só, você usou minha palavra. Você pegou minha criação sagrada e a usou para construir um ídolo pagão. Nossa. Ele acusa o de Rosário de não apenas roubar a terminologia, mas de desviar o sentido dela. A apropriação do termo é uma profanação, uma corrupção de todo o sistema dele. E a história fica ainda mais saborosa porque, pelo visto, de Rosário tentou se precaver. Sim, e o Serrano narra isso com um deboche que você quase consegue tocar. Ele conta que o de Rosário teve a audácia de adverti-lo, dizendo que se o Serrano fosse usar algum conceito dele, deveria citar a fonte. A ironia. O Serrano fica indignado com a inversão. E aí ele vira o jogo e ameaça de verdade, mencionando a rigorosa lei de propriedade intelectual do Chile e a possibilidade de abrir um processo por plágio e falsificação. Uau! Basicamente ele diz: você me acusa de algo que você está fazendo e eu posso te destruir legalmente por isso. Pesado. Então, depois da traição ideológica e do roubo intelectual, a gente chega no coração da briga, que parece ser uma divergência filosófica fundamental. É aqui que ele ataca a ideia de uma raça do espírito. Sim, esse é o ponto nevrálgico. A ideia de que possa existir uma raça do espírito que transcende a raça biológica é uma blasfêmia para o Serrano. Ele chega a parafrasear Goebbels de forma bem agressiva. Quando ouço falar de espírito, eu saco minha pistola. Uma frase bem forte. Mas ele explica o porquê, não é? Ele não se diz contra o espírito em si. Não. Ele esclarece que não é por ser um materialista, mas porque ele desconfia imediatamente da origem de quem defende um espírito desvinculado do sangue. Ah, entendi. Pureza racial. Então, para o Serrano, a pureza de sangue é tudo. Ele usa uma analogia bem forte para isso, né? Exato. A do violino Stradivarius. Ele diz que só um Stradivarius, ou seja, a raça branca nórdica de sangue puro, pode tocar a música de Bach, que nesse caso seria o espírito hiperbóreo. O que é uma forma bem elitista de dizer que a biologia é o hardware, e sem o hardware certo, o software espiritual simplesmente não roda. Qualquer outro seria uma imitação barata, um violino desafinado. Precisamente. Ele chega a citar Nietzsche. Olhemo-nos de frente, nós somos hiperbóreos. Para o Serrano, isso não é uma metáfora. É literal. É um chamado para você se olhar no espelho e verificar se tem as características físicas da raça pura. É nesse ponto que ele acusa o de Rosário de heresia total, porque a ideia de uma raça do espírito, separada do corpo, para ele isso é uma desculpa para aceitar a impureza racial. E como essa visão se choca com a do de Rosário, segundo o próprio Serrano? O Serrano acusa o de Rosário de promover um dualismo gnóstico, aquela visão de que o mundo material é uma prisão, uma criação falha de uma entidade inferior, o demiurgo, Certo. e que o objetivo da vida é escapar daqui. Para o Serrano, essa é uma filosofia de covardes, de fugitivos, derrotista. Porque a visão dele sobre a vida é outra, né? Não é uma prisão, mas... Um campo de batalha. Exato. Para ele, o universo não é mau em essência. Ele foi corrompido, coberto por uma película de Maia, de ilusão. A missão do guerreiro hiperbóreo não é fugir. É lutar. É redimir a matéria, transfigurar a natureza, reverter a entropia. E essa luta tem um objetivo final, bem específico na doutrina dele. Sim, alcançar a imortalidade em Valhalla morrendo como um herói em combate pela causa de Hitler. Ele até cita um ditado para ilustrar isso. Porque o sangue dos heróis chega mais perto de Wotan do que a prece dos santos. Nossa. A luta é aqui e agora. Não há espaço para escapismo. O ideal é o do idealismo mágico, que ele atribui às SS. Lutar contra o inimigo dentro do território dele, no mundo material. Ok, a essa altura a gente já entendeu que o Serrano vê o de Rosário como um traidor, um ladrão e um herege. Mas ele não para por aí. Não mesmo. Ele encaixa tudo isso numa conspiração gigantesca. Sim, ele eleva a disputa pessoal ao nível cósmico. As ideias do de Rosário não são um simples erro ou uma divergência.
São parte de um plano internacional orquestrado pelo inimigo. E que plano seria esse? Segundo Serrano, é um plano para suavizar a culpa que ele atribui exclusivamente aos judeus pela grande conspiração mundial. Ele diz que estão surgindo livros e teorias que tentam culpar outros grupos, tipo os merovingios, os galeses, diluindo o foco. Uhum. E na visão dele, o trabalho do Di Rosário, com suas ideias gnósticas, se encaixa perfeitamente nesse esquema de desinformação. É uma teoria da conspiração dentro de outra. E esse plano de desviar a culpa teria outros braços, imagino. Claro, ele diz que esse plano se complementa com a mentira dos 6 milhões e principalmente com a promoção do escapismo em massa, para neutralizar a juventude e impedi-la de lutar a verdadeira batalha. E a lista de ferramentas de escapismo que ele aponta é bem abrangente. É uma lista e tanto. Para os Serrano, são armas do inimigo. As drogas, o movimento hippie, o amor universal, a homossexualidade, o orientalismo, o gnosticismo. Entra tudo. E, claro, no mesmo nível de perigo, o trabalho de Nimrod de Rosário. Basicamente, qualquer coisa que desvie da luta militarizada e obsessiva dele é parte da conspiração. Até o amor universal. É impressionante o tamanho do inimigo que ele constrói na própria cabeça. E o objetivo final de toda essa conspiração, segundo ele, é bem claro: deixar o controle total do planeta. E ele faz questão de adicionar, não só do planeta, nas mãos desse inimigo. É uma paranoia em escala galáctica. A carta, então, vai chegando ao fim e o tom é de terra arrasada. Ele deixa claro que não há volta. Nenhuma. Serrano rejeita categoricamente o qualquer pacto de não agressão que o de Rosário possa ter sugerido. Ele pergunta retoricamente: como aceitar esse estranhíssimo pacto de não agressão que você me propõe quando começou me agredindo? Uhum. Para ele, a agressão inicial já invalidou qualquer possibilidade de paz. E ele encerra com uma citação que ele atribui a Hitler, que basicamente cimenta a posição dele, não é? Sim, é a chave de tudo. Apenas a política admite o acordo. A Weltanschauung, a concepção de mundo, não. Weltanschauung, visão de mundo. Isso resume perfeitamente a mentalidade dele. A divergência dele não é política, onde se pode negociar. É uma oposição de visões de mundo, uma oposição essencial, irreconciliável. Ele conclui dizendo que a visão do Di Rosário não tem nada a ver com o hitlerismo esotérico, é uma excomunhão final. E o último parágrafo é ele se colocando como o guardião da pureza. Exatamente. Ele diz que seu maior interesse é preservar a pureza e a transparência de sua luta e de seus conceitos, e que não pode permitir que ninguém os roube ou os corrompa. A porta não está só fechada. Ela foi lacrada e a chave jogada no fundo do oceano. É um rompimento absoluto. Essa carta, no fim das contas, é um documento impressionante. Ela levanta uma questão fascinante sobre como esses sistemas de crença tão fechados, tão herméticos, lidam com qualquer tipo de pensamento diferente que surge de dentro, né? O que essa carta realmente revela é a paranoia da pureza. Para o Serrano, não basta acreditar na mesma coisa. É preciso acreditar da mesma forma, usando as mesmas palavras. A briga, no fundo, não é sobre o destino do mundo, mas sobre quem é o dono do dicionário dessa loucura. E a dissidência não é um erro. Não é um erro, não é uma opinião diferente. É uma contaminação. E a única cura para a contaminação é a amputação. Exatamente. Dentro de estruturas tão rígidas, a divergência é interpretada como uma traição de proporções cósmicas, um ato de colaboração direta com o inimigo arquetípico. E a única resposta possível para essa traição é uma excomunhão completa, violenta e irrevogável. Não há espaço para o diálogo, apenas para a anulação do outro. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.